com a atitude da pessoa, mas ele também se entristece com a murmuração da pessoa. Não fique cocheando em dois pensamentos. O que Deus tem para você, Ele vai conceder. Simplesmente permaneça firme na presença de Deus. Louvado seja Deus. Quem entendeu, levante a sua mão e dá uma glória para Jesus. Louvado e engrandecido o nome do Senhor Jesus. Aqui no versículo, meus irmãos, capítulo 14, versículo número 6. Louvado seja Deus. Josué, filho de Nun e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E versículo 7, falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra, pelo meio da qual passamos a espiar, é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra, e nos dará terra que manda leite e mel. Agora, importante, versículo 9, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porque são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não os temais, não tenha medo do gigante. Quando a pessoa olha para o problema, meu Deus, como que eu vou chegar até lá? Como que eu vou subir até lá em cima? Lá tem gigante. Aqui nesse caso era o gigante, os homens de grande estatura. Mas você aqui, eu aqui nessa noite, como é que eu vou chegar lá em cima, Senhor? Como é que eu vou chegar ao topo daquela montanha, lá no local da bênção? Como é que eu vou chegar lá? Eis aqui a palavra do Senhor: não temais. Aqui uma palavra para mim e para você: não temais. Não tema. Os nossos olhos muitas vezes nos enganam, meus irmãos. Tem coisas que achamos, que olhamos e achamos que é de um jeito e não é daquele jeito que achamos que é. Tem coisa que você pensa que é, não é. Tem coisa que você acha que não é, então é. A tua visão, o teu olhar não é igual ao olhar de Deus. A palavra para mim e para você nessa noite é essa: não temas. Não temais. Se acoraja. O mesmo Deus que trouxe você aqui nessa noite, o mesmo Deus que permite você estar me assistindo aqui nesse momento, nessa palavra, nessa mensagem, é o mesmo Deus que diz para você: não temas, não temais, que eu sou contigo. Não temas, que eu sou com você. Louvado seja Deus. Versículo 11, e disse o Senhor a Moisés: até quando me provará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência eu o ferirei, e eu rejeitarei e farei de ti um povo maior e mais forte que este. Agora que eu falei a oração de manhã, disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. E dirão aos moradores dessa terra, que ouviram que tu, Senhor, está no meio deste povo, que a face o Senhor lhe apareces, que a tua nuvem está sobre eles, e que vai adiante deles, numa coluna de dia e numa coluna de noite. Se matar este povo, como um só homem, as nações, pois que ouviram a tua fama, falarão dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que ele tinha jurado, por isso os matou no deserto. Olha só a oração de Moisés. Se o Senhor matar esse povo, Senhor, os egípcios vão murmurar, vão dizer: prometeu e não teve condições de cumprir. Prometeu e não teve capacidade de cumprir. Meu Deus, misericórdia da nossa vida. O que Deus promete, Ele tem capacidade de cumprir, sim. Na visão de Moisés, aos olhos de Moisés, na oração de Moisés: Senhor, se este povo for morto pela tua mão, como um só homem, olha o poder de Deus, se toda essa multidão for morta como um só homem pela tua mão, os egípcios, os nossos inimigos lá atrás, eles vão murmurar e vão começar a dizer: esse Deus é fraco, esse Deus, ele não tem condições, não tem força, ele prometeu e não teve condições de colocar na terra prometida, por isso que matou. Esse Deus não teve capaz de conceder aquilo que prometeu para eles.
Eu quero dizer para a igreja, o nosso Deus, o Deus que eu estou pregando aqui, é um Deus mais forte que um Deus de D minúsculo Baal. É um Deus poderoso, é um Deus, meus irmãos, que não é um Deus morto. O nosso Deus não é um crucifixo. O nosso Deus não é uma imagem imóvel, que tem olho e não vê, que tem mão e não apalpa, que tem pés e não anda, que tem nariz e não cheira, ouvido e não ouve. Mas o meu Deus, o teu Deus, o Deus dessa igreja, o Deus que promete, Ele tem olho e vê, tem ouvido e ouve. Ele sente, Ele fala. Louvado seja Deus. O nosso Deus, Ele não é um Deus fraquinho não. Em nome do Senhor Jesus Cristo, basta, chega de ficar diminuindo Deus. Chega de ficar dizendo que Deus não pode, que Deus não faz. Chega de ficar dizendo com as suas atitudes, com falta de fé, dizendo que Deus não pode conceder. Longe de nós não acreditar que Deus pode fazer. Os egípcios poderiam até pensar, não pôde confirmar a bênção, não pôde conceder a terra prometida, por isso que matou aquele povo. Mas não, meus irmãos, é tão bom servir a Deus, é tão bom glorificar a Deus, é tão bom ficar na presença de Deus. O povo que devia, se não devia, ser mais feliz da face da terra, é o povo que teve o privilégio de conhecer a Deus. Muitas pessoas acham que a felicidade é no dinheiro, é no poder aquisitivo, é na posição, até mesmo na área da política. Muitas pessoas acham que ter felicidade é estar bem, é estar com status diante da sociedade. Mas o povo mais feliz, se não digo e torno a dizer, mas devia ser feliz, é o povo que teve o privilégio de conhecer esse Deus poderoso, que nós estamos pregando aqui nessa noite. Esse Deus poderoso, nada é impossível para Ele. Tudo Ele pode fazer. Tudo Ele tem condições de fazer. Louvado seja Deus. E aqui é tão importante, amados irmãos, que esse Deus nosso é tão grande, é tão imenso, que nós podemos conversar com Ele, dialogar com Ele, falar com Ele em qualquer lugar que nós estivermos. Você pode estar em qualquer cidade, em qualquer lugar, em qualquer momento. E outro detalhe importante, que muitos olham para nós, podemos dizer assim, essas pessoas não têm muita consciência, porque eles creem em Deus, eles acreditam em Deus, mas eles não veem Deus. A vantagem de servir essa Deus é que Ele é grande, está em todos os lugares ao mesmo tempo, através do seu Espírito. Esse Deus é tão grande, tão imenso e tão enorme, que os ouvidos dele, como ele é um ser vivo, é um ser poderoso, está atento a qualquer momento que você venha conversar com ele através das orações. Aonde você estiver, em qualquer cidade, em qualquer local. E outro detalhe importante, não precisa nem você abrir a boca para falar com Deus, que Ele te ouve. Se você falar a Deus com a sua consciência, com a sua alma, com o seu pensamento em qualquer lugar, Ele já ouve você. Se alguém amarrar sua boca, isso é importante. Se alguém amarrar sua boca e dizer assim, você está proibido de falar com Deus, você está proibido de orar a Deus, que a oração é uma conversa com Deus, você fala a Deus com o seu pensamento, e Ele ouve também. Sabe por quê? Porque Ele não é um Deus que é imóvel, é um Deus que se movimenta. Ele é um Deus que, Ele ouve o que está da tua boca, mas também ouve e vê o que está dentro do teu coração. Louvado seja Deus. Olha só a oração de Moisés, se o Senhor matar esse povo, eles vão reclamar, eles vão pegar e murmurar. Não faça isso não, Senhor. Não mate esse povo não. E Deus atendeu a oração de Moisés. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Capítulo 14, versículo, ainda meus irmãos, 22. O Senhor, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram desta vez e não obedeceram à minha voz, não verão a terra que aos seus pais jurei
e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Agora, olha aquele que tem fé, aquele que em vez de falar palavras negativas para o povo, que foi enviado 12, 10 falavam palavras negativas. Apenas 2 dos 10, dos 12, falaram palavras positivas, Josué e Calebe. Versículo 24. Porém o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me. Aquilo que eu preguei aqui e falei, persevera na presença do Senhor. Eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente possuirá a herança. Louvado seja Deus. Deixa eu repetir aqui para você, essa última parte do versículo. Ou o versículo todo. Porém o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, o espírito de ânimo, o espírito de fé, o espírito de confiança, e perseverou em seguir-me. Aconteça o que acontecer, não deixe de seguir o Senhor. Eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. A bênção de Deus é tão grande, tão especial, que se você perseverar na fé, na confiança, ela é para você e também é para a tua semente. Quem é a tua semente? Os teus filhos. A bênção de Deus, se você perseverar, ela é tão grande e tão especial, que ela é para você e também para a tua descendência. A bênção de Deus é grande para você, e todos os seus filhos vão gozar daquilo que Deus tem preparado para você. Amém, meus irmãos? Todos em pé em nome do Senhor Jesus. Com a permissão do pastor Roberto, quero fazer oração pela igreja. Louvado seja Deus. Quem de vocês quer oração? Quer que Deus acrescente a tua fé? Quer que Deus te ajude a perseverar? Vem aqui na frente, com muito prazer, com muito carinho, quero orar por você em nome de Jesus. Talvez você ficou desanimado. Meu Deus, faz tanto tempo que Deus tem prometido para mim. Deus conhece a tua estrutura. No momento certo, na hora certa, Ele vai te conceder. Vem aqui na frente. Você que quer aceitar Jesus, você que ainda não é crente, alguém que não é crente ainda, quer aceitar Jesus como teu Salvador, vem aqui na frente. Alguém que não é crente, todos já são servos de Deus, vem aqui na frente. Nós queremos orar por você em nome do Senhor Jesus. Mediante os problemas, de repente você tem desanimado, tem achado que não vai conseguir. Josué e Calebe ficaram firmes, e o Senhor disse: esses vão entrar na terra, esses vão ser abençoados, eles e também a semente e os seus filhos. Aconteça o que acontecer, acredite no Senhor, persevera na presença do Senhor, e Deus tem a bênção para confirmar para a tua vida e para toda a sua família. Oramos a Deus. Levante a sua mão, curve a sua cabeça. Pedimos a bênção e a misericórdia de Deus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Deus de misericórdia, Deus de amor, Deus de bondade, pedimos a tua bênção, meu Deus, sobre a tua igreja. Obrigado, meu Deus, por esta palavra. Nos ajuda, meu Pai do céu, a não murmurar contra as suas promessas. Nos ajuda, meu Pai, a ter fé. Aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor tem prometido, não importa os problemas que tenhamos que enfrentar, não importa o tamanho dos gigantes, não importa o tamanho dos falatórios dos inimigos, não importa o tamanho das ameaças, mas, meu Pai, aquilo que o Senhor tem para conceder, nos ajuda, meu Pai, a perseverar para tomar posse da tua bênção. Nos ajuda, meu Pai, a ter fé, a ficar firme, Senhor, a ficar firme e confiante para colocarmos o pé na terra prometida, na Canaã celestial que é o céu também. Ah, Senhor meu Deus, peço a tua bênção, peço a salvação do Senhor. Meu Deus, venha conceder a libertação dos vícios, venha conceder a libertação, meu Deus, de doença, de problemas. Peço a tua misericórdia, nos ajuda, meu Pai, a ser crentes, como disse Jesus para Tomé, e não incrédulo. Nos ajuda a ter fé, nos ajuda, meu Pai, a ficar firme na tua presença. Que a tua bênção esteja sobre as nossas vidas. Eu te peço com muita fé, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Deus abençoe os irmãos. Os irmãos podem voltar para o seu lugar. Com a palavra, nosso querido pastor Roberto. Aleluia. Os irmãos estão agradecidos a Deus. Amém.
Graças a Deus por esta palavra, louvamos a Deus e com este alimento caminhamos mais um pouco. É bom se alimentar da palavra de Deus. Que Deus abençoe a cada um dos nossos queridos irmãos que aqui chegou nesta noite e junto conosco veio aqui cultuar a Deus. Vamos passar o nosso presidente que estará dando o encerramento, enfim, orando, dando a bênção apostólica deste culto nesta noite. Meus irmãos, que Deus abençoe a cada um que veio e, mediante a palavra que ouvimos, podemos dizer: se nós estamos ao lado de Deus, Deus está conosco, cumprindo a sua palavra, podemos com certeza ser vencedores, vitoriosos, porque nem sempre a maioria vence. Vence aquele que está com Deus. Josué e Caleb, veja, eles enfrentaram praticamente os 10 e a congregação toda, porque a congregação queria se levantar e apedrejar os dois. Mas Josué e Caleb ficaram na vontade de Deus. Aleluia, e foram vencedores. Nem sempre a maioria é certa. Por isso a Bíblia diz que o caminho para o céu é estreito e são poucos os que andam por ele. Então, que Deus nos ajude, que podemos sempre estar na vontade de Deus, procurar fazer a vontade de Deus, aí chegaremos lá. A maioria, caminho largo, geralmente nos leva à perdição. Que Deus nos abençoe, vamos orar, agradecer e finalizar. E amanhã voltaremos para a Escola Bíblica Dominical. Querido Deus, te louvamos, te agradecemos por tudo que ouvimos nesta noite, pelos louvores que foram entoados, pela tua palavra que foi pregada. Ajuda-nos para que possamos permanecer firmes e fiéis em ti, te servindo fielmente, sabendo que contigo somos mais que vencedores. Guarda-nos em continuação, dai-nos a tua bênção, a tua graça, dai-nos uma noite abençoada e amanhã um novo dia. Despede-nos deste culto e dai a tua bênção e a tua graça a cada um. Em nome de Jesus nós te pedimos e já te agradecemos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre todos nós. Cada crente. Criciúma, se Deus é por nós, que Deus abençoe, vá em paz, em nome de Jesus.